Olá, vamos começar agora a nossa matéria sobre pronomes. Então, o que é o pronome? O pronome é uma palavra variável em gênero, número e pessoa que substitui ou acompanha o nome. Então, vai ser muito importante você observar cada detalhe e você vai aprender lá no final como é que o pronome ele acompanha ou substitui o nome, que é uma questão de concurso. Então, preste atenção em cada pequena etapa que a gente vai aprender agora. O que nós vamos aprender primeiro? As pessoas do discurso. Você já aprendeu um pouco sobre isso com os verbos. O que você aprendeu? Que existe a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Existe a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Eu coloquei aqui um exemplo de uma das três pessoas do discurso, porque nós vamos aprender tudo. Mas veja esse exemplo aqui. No caso da primeira pessoa, aquele que fala, portanto, o emissor da fala. São pronomes de primeira pessoa, entre outros. Então, o que seria a primeira pessoa que fala? Envolveria os pronomes de primeira pessoa. Eu, nós, me, mim, comigo, conosco, meu, minha, nosso, nossa, este, esta, isto. São as primeiras pessoas do discurso envolvendo o quê? Primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Mas vamos entender agora, primeiro, quais são os tipos de pronomes que você irá estudar. Você irá estudar o pronome pessoal, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome relativo, o pronome indefinido e o pronome interrogativo. Vamos começar então com os pronomes pessoais. Agora sim você vai entender quais são as três pessoas do discurso. Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto vão envolver as pessoas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, lembrando que eu sempre será a primeira pessoa do singular. Tu sempre será a segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, você nunca pode esquecer isso. Por quê? Porque a partir dessas pessoas, tanto do plural como do singular, é que você vai estabelecer a relação e as funções de cada pronome em uma oração. Vamos observar agora os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é aquele caso em que eu coloco aquelas dicas lá no Instagram e as pessoas ficam confusas sobre o uso. Você tem que entender que a primeira pessoa do caso reto sempre terá a função de sujeito da oração, enquanto as pessoas do caso oblíquo terão funções de objeto, ou objeto direto ou objeto indireto. Então você tem que entender quais são as pessoas, os pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca errar. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Os de primeira pessoa do singular, para usar em relação à primeira pessoa eu, vão ser me, mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, eu vou ter o quê? Te, ti, contigo, que corresponde à segunda pessoa do caso reto, tu. Na terceira pessoa do singular, eu vou ter se, si, consigo, o, a, lhe. Esses aqui correspondem à terceira pessoa do singular, em relação ao pronome do caso reto. Agora, em relação à primeira pessoa do plural nós temos o nos e o conosco. Em relação à segunda pessoa do plural, eu vou ter o quê? Vos, convosco. Em relação à terceira pessoa do plural, eu vou ter o quê? Se, si, consigo, os, as, lhes. O que você percebeu aqui? Você percebeu que se consigo, ele tanto pode ser usado em relação à terceira pessoa do singular, como em relação à terceira pessoa do plural. Aí você pergunta, ai professora, mas como eu vou saber? Tudo está dentro de um contexto. Vai ter uma frase, eu vou ter um exemplo, ele se matou, ou eles se mataram. Então, esse se vai estar em relação a eles dentro de uma frase contextualizada. Ou esse se vai ser em relação a ele dentro de uma frase contextualizada também. Então, tudo, gente, é dentro de uma frase. Nunca é uma palavra solta. Então, tem gente que faz algumas perguntas para mim dentro de uma frase solta. Não tem sentido.
tem que estar contextualizado dentro de uma frase, de uma oração, para que seja realmente analisado. Agora vamos estudar os pronomes de tratamentos. Quais são eles? Os pronomes de tratamento seriam empregados para se dirigir a alguém, para que você se dirija a uma pessoa. Então, agora lembrando que os pronomes de tratamento são utilizados para um tratamento cerimonioso, para você mostrar respeito em relação à pessoa a que você se refere. Mas, com exceção do pronome de tratamento você, que é absolutamente informal. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de pronomes de tratamento. Eu vou ter Vossa Alteza, eu tenho a abreviatura V.A. Para quê? Para príncipes e duques. Vossa Eminência eu vou utilizar para cardeais. Vocês devem usar, analisar e estudar com calma também as abreviaturas, tá? Eu tenho Vossa Excelência para altas autoridades em geral. Eu vou ter Vossa Magnificência para reitores de universidades. Eu vou ter aqui Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Reverendíssima para sacerdotes em geral, Vossa Santidade para papas, Vossa Senhoria para funcionários graduados. Então, vocês viram aqui os usos dos pronomes de tratamentos e existem muito mais. Você deve estudar de acordo com o seu concurso, se ele vai pedir mais pronomes de tratamentos ou menos. Você deve observar a partir da bibliografia do seu concurso. Vão ser também considerados pronomes de tratamento o senhor, a senhora, você e vocês. Lembrando que no português do Brasil, você e vocês vão assumir as características de pronomes pessoais de segunda pessoa. Vão substituir os pronomes tu e vós. Então, você e vocês vai ser em relação à segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural. Ele pode substituir o tu e o vós. Por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum usar você e vocês. Não é comum usar no Rio de Janeiro tu e vós. Só é utilizado para fins acadêmicos, apenas. Nós não usamos no nosso dia a dia. Mas existem vários estados do Brasil em que utilizam as pessoas tu e vós. Se vocês utilizam, vocês têm que estudar verbos para saber o momento correto em que apresenta o S ou não nas pessoas tu e vós. Não esqueçam disso, tá?